Amém, igreja. Paz do Senhor. Amém. Vamos estar falando da palavra, né? Deus, o pastor deu essa oportunidade para a gente estar falando um pouco nesse Tadel. Aquilo que nós temos aprendido a cada dia, aquilo que nós temos praticado, e aquilo que nós estamos aprendendo a praticar também, né? Porque MDA dá trabalho. Amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, primeiramente em Gênesis 1. Gênesis 1. Obrigado, Arthur. Amém? Vou estar lendo do 3 ao 4, tá? Do Gênesis 1, 3 e 4. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Amém? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Aí eu queria que vocês fossem até João 1. João 1. João 1, 1 a 9, amém? No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleciam sobre ela. Amém? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para testificar a respeito da luz, e a fim de que todos crescem que por meio dele, ele não era a luz, mas veio para testificar a luz verdadeira, que ilumina a todos os homens, estava vindo ao mundo. Amém? Nós lemos uma palavra lá no início, quando Deus ele iniciou o mundo, que se começou com a luz, e depois ele identifica Jesus Cristo vindo até a terra, como a luz, mas antes dele um homem que testificou sobre a luz. Amém? Gostaria que você curvasse sua cabeça agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor agora, que o teu Espírito Santo possa falar comigo nesta noite, assim também com todos que estão aqui. Pai, seja ele homem, mulher, criança, adolescente, eu gostaria, Espírito Santo de Deus, que o Senhor testificasse essa luz no nosso coração, e que o Senhor nos mostrasse realmente o verdadeiro propósito que o Senhor tem para cada indivíduo neste lugar, porque o Senhor disse que todos que o recebeu, Pai amado, Deus e o poder de ser chamados filhos de Deus. Estamos aqui, ó Pai amado, na posição de filhos, e por isso pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, haja no meio de nós. Amém? Amém, irmãos? Então,
essa passagem é uma passagem onde João, ele veio para testificar sobre a luz no mundo, porque o mundo já havia sido corrompido, o mundo já estava numa situação que não havia mais salvação para o mundo, se dependesse apenas do homem. Como era lá atrás, que o mundo estava em trevas, nesse exato momento que Jesus veio, também o mundo já estava em trevas. Porém, João, ele veio para testificar. Só que a gente vai olhar para a vida de João, e a gente vai observar duas coisas. Um homem que não se atentou a ter nada, um homem que não atentou ser ninguém, apenas ser aquilo que realmente Deus tinha proporcionado no coração dele a ser. Ser o quê? Uma testemunha viva, ser alguém que testemunhasse a luz que era Jesus Cristo que viria. Ele não mediu palavras, ele não mediu esforços, ele fez o que era para ser feito e falou o que tinha de ser falado. Para quê? Para que se testificasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Ser separado para Deus é ser servo, ser discípulo, ser testemunho vivo, ser luz. Precisamos alinhar a nossa vida com o propósito de Deus. Então é isso que ele fez, ele alinhou a vida dele com o propósito de Deus. Mas muitas vezes, nós como seres humanos, procuramos alinhar a vida de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. E tem que ser o contrário, né? A gente tem que alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Muitas vezes a gente faz coisas ou fala se der para nós. Ou seja, muitas vezes a gente deixa os planos de Deus de lado, deixa de ser luz, deixa de testificar a palavra de Deus, deixa de testificar o Evangelho por conta da minha vida, ou por conta daquilo que eu preciso fazer para a minha vida, né? E ali, João Batista, ele não mediu esforços, ele não se atentou a ter riqueza, ele não se atentou a ter nada, ele era um homem que ele vivia no deserto, né? Tem uma passagem que fala, você foi no deserto ver um caniço vestido de pano de saco, ou você foi ver um homem vestido de panos e de linhos, né? Então a comparação entre João Batista, que ele comia gafanhoto, bebia gafanhoto silvestre, tomava do mel, que ele não aceitava nada, ele era uma pessoa simples, porém era uma pessoa que ele não tinha a vida dele preso nem a bens materiais e nem a ninguém. Ele sempre procurava ser o que Jesus chamou ele a ser, e não a ter. Amém? Então nós precisamos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus, pois fomos separados a ser a luz, transmitir a luz para o mundo. Para isso temos que ter metas específicas. Não conhecemos o futuro, por isto o nosso presente tem que estar alinhado com o de Deus, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o dia de amanhã, como eu não sei daqui 5 minutos o que vai acontecer. Porém, se eu tiver a minha vida alinhada com os planos de Deus, as coisas vão funcionar, e como o meu futuro vai ser um futuro diferente. Pedro, por exemplo. Pedro foi um homem que, depois da vinda do Pentecoste, ele foi um homem super usado por Deus. Mas olha ali o momento que ele sai do barco, e sai em direção a Jesus, ele afunda. E qual foi? Por que ele afundou? Jesus Cristo fala assim, Jesus Cristo fala, Pedro, a falta de fé. Então ele afundou pela falta de fé. Mas se a gente for ver depois no futuro, esse mesmo Pedro que afundou por falta de fé, os doentes eram colocados para que a sombra dele passasse e fosse curado. Por que lá atrás ele teve falta de fé, e nesse momento ele estava tão cheio do Espírito Santo, que ele ia passando, e o Espírito de Deus, através da sua sombra, ia curando as pessoas, ia curando coxo, cego, mudo, surdo, ia curando todas essas pessoas. Por quê? Porque ele realmente alinhou a vida dele, segundo o propósito de Deus.
ele alinhou a vida dele segundo ao propósito de Deus, mas para isso, ele precisou passar por alguns, não é constrangimento, mas ele precisou passar por algumas correções para isso. Ele precisou ser trabalhado, ele precisou ser cuidado, ele precisou ser lapidado, como diz a palavra, né? Que a gente tem que lapidar as pessoas, amém? Ali Pedro, antes dele começar a curar as pessoas, a gente viu que o quê? Que Pedro, ele precisou ser corrigido por Jesus Cristo. Antes mesmo dele negar Jesus Cristo, ele chegou diante de Jesus e falou com Jesus algumas coisas lá, que era para ele desistir, era isso, aquele outro. Porém, Jesus vem e repreende ele: para trás de mim, Satanás. Agora, para um homem, né, que andou com Jesus Cristo 3 anos, e de repente o próprio Jesus falar para ele assim: para trás de mim, Satanás, é uma palavra dura para ele, mas é uma palavra que fez ele refletir no futuro e fez ele crescer muito, porque depois dessa palavra, ele negou Jesus e depois ele refletiu em tudo que ele era e tudo que ele estava sendo até aquele exato momento, e ele passou a alinhar a vida dele com Jesus Cristo, e a hora que desceu o Espírito Santo, o fogo do Pentecoste, ele começou a fazer muitos discípulos, que só na primeira conversão foi 3.000 almas, amém? Eu assisti esses dias atrás, não sei se todos assistiu, um vídeo que fala as 3 formas, né, de eu falar a verdade com o discípulo. A primeira forma de eu falar a verdade com o discípulo é eu ser duro e objetivo, né? De eu ser duro e objetivo com ele, né? Do mesmo jeito que Jesus foi com Pedro. A segunda forma de eu falar a verdade com o meu discípulo é eu dar uma volta, ou seja, eu contar uma história, né? Isso está falando lá no vídeo que eu assisti. E nesse vídeo fala que quem que foi corrigido dessa forma? Davi. Davi, ele foi corrigido dessa forma. Samuel, ele não foi duro e objetivo com Samuel. Ele chegou até Samuel não foi duro e objetivo com Davi. Ele chegou até Davi e primeiro ele contou uma história sobre a ovelha, que um tinha muitas ovelhas e o outro só tinha uma ovelha, porém esse que tinha muita ovelha foi lá e tomou a ovelha daquele um que só tinha uma, tal, veio, matou e comeu. E aí ele falou assim: o que esse cara tem, o que tem que acontecer com ele? Davi pega e fala assim: ó, esse cara é digno de morte, né? Aí Samuel fala assim: pois esse cara é o ser. Aí ele se assusta, e aí Samuel revela o pecado dele, que ele tinha cometido contra Urias, né? Porque ele tinha muitas mulheres, ele poderia ter todas as mulheres que ele queria, porém ele pegou a única mulher que Urias tinha. Dá licença. Então, muitas vezes, a segunda forma da gente falar a verdade com o nosso discípulo é dessa forma: a gente tem que dar uma volta. Por que a gente tem que dar uma volta? Porque a gente não sabe a reação dele, não sabe se ele vai aceitar, não sabe, ele é inconstante. Às vezes ele está bem, às vezes ele está mal, às vezes ele aceita bem a palavra, às vezes ele não aceita tão bem assim, né? Então essa é a segunda forma de falar a verdade. Mas por que foi falado dessa forma com Davi? Por que Davi, ele não poderia ser objetivo com Davi, assim como Jesus foi objetivo com Pedro? Eu fui, depois que eu assisti esse livro, esse vídeo, hoje estudando um pouco sobre a palavra, eu fui entender que ali, depois do pecado dele, a Betseba, ela engravidou, né? E teve o bebê. Após o bebê nascer, o bebê ficou muito doente, porque Deus falou que ia matar o bebê, por conta do pecado dele. E aí, a Bíblia diz assim, que Davi, ele não comeu e nem bebeu por vários dias, e por vários dias ele orou com um pano de saco e cinza. Ele ficou orando, mas porém, perdão, gente. Então,
ali naquele exato momento, então ali naquele exato momento, o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, os empregados falavam assim, não, eu não vou lá falar com ele não, porque ele pode ficar brabo, ele pode nos expulsar, ele pode nos matar, então nós não vai falar nada disso não. Nós não vai falar com ele não. E ali ficaram ali querendo que ele comesse, mas tinha medo de levar comida com ele, porque não sabia qual era a reação que ele ia ter. Contanto que depois que ele morreu, depois que o menino morreu, em 2 Samuel, depois que o menino morreu, o que ele fez? Os empregados precisavam avisar ele que o menino tinha morrido. E todo mundo ficou com medo. Todo mundo ficou com medo de ir avisar. Todo mundo ficou com medo de avisar Davi que o menino já tinha morrido. Porém, até que surgiu um lá mais corajoso e foi lá e avisou ele que tinha morrido. Ele se levantou, se lavou, trocou de roupa e foi comer. Até os empregados, todo mundo ficou assustado, porque acreditava que a reação dele seria uma reação diferente. Eles acreditavam que a reação dele seria ele pegar e matar quem deu essa notícia. Ah, meu filho morreu, então morre. Então eles achavam até que Davi poderia matar a pessoa, o mensageiro que levasse a notícia. Então, por conta disso, por conta desse temperamento de Davi, por conta dessa forma dele ser um rei abençoado até por Deus, porque Davi, quando foi chamado, ele foi chamado porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele não passou a ter um coração segundo o coração de Deus, porque Deus ungiu ele não. Antes de ungir ele fala para Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu encontrei um homem segundo o meu coração. Antes de ser ungido, ele já era um homem que ele tinha um coração disposto à obra de Deus, disposto a servir Deus. Ele não se transformou um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi ungido, ou porque ele foi chamado, ou porque ele era líder, ou porque ele era rei. Não, ele era apenas um menino que cuidava das ovelhas do pai, mas que tinha o seu coração voltado aos prazeres de Deus. E dessa forma ele foi chamado. E nesse momento aqui que ele lá, né, o Samuel vai dar para ele a notícia, Samuel fica meio sem saber como fazer isso, né? E aí Samuel, talvez, não sei, contou essa história, porque poderia ter um medo até de ser direto com ele e ele não aceitar, né? Mas você vai olhar ali para a história de Davi, né? Você vai olhar para a história de Davi, a gente vê que Davi, ele foi um homem que ele não hesitou em guerrear, ele não hesitou em fazer as vontades de Deus, e não hesitou em fazer aquilo que era para honrar o nome de Deus, né? Ser líder é honrar, honrar não é desprezar, pois quando desprezamos, perdemos todos que despreza perde, né? Aí eu vim marcando aqui, por quê? Porque Davi, quando ele foi chamado ali, voltando lá atrás, quando Davi foi chamado a servir, e ele chegou lá, e lá tinha um gigante dos filisteus querendo derrotar, só para você ver o coração dele. Ele chegou lá, ele viu aquele gigante, e aquele gigante estava desfazendo do nome de Deus, desfazendo aquilo que era Israel. Ele pega e vai lutar com o gigante pega e despreza ele. E a partir do momento que o gigante desprezou ele, o gigante perdeu a luta, né? Que está lá em 1 Samuel 17:44. Vamos ler lá. Primeira Samuel 17:44. Amém?
44, não, perdão, 42. 42, 17, 42. Está assim, ó. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Amém? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, na verdade, o que acontece? Em cima desse vídeo que eu assisti, o a gente ser líder, ou a gente honrar, ou a gente ser luz hoje para o mundo, é assim, a gente ser exemplo. Hoje, até na reunião, foi falado sobre isso, em 2 Coríntios, sobre a gente ser testemunho, né? Não é testemunho de palavras, mas é testemunho de atitudes, porque eu assisti uma ministração há muito tempo atrás, que fala muito sobre pregar para os ouvidos, mas também pregar para os olhos. Não adianta eu pregar para as pessoas ouvir uma bela e uma linda palavra, mas quando olhar para a minha vida, não ver uma vida regrada, como é para ser a vida de Jesus Cristo. Porque hoje nós fomos chamados para ser a luz do mundo, para ser o sal, para ser a candeia posto no alto, para que todos vejam, não debaixo da cama, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus. Então hoje o ser líder, hoje eu tenho que ter a consciência que eu preciso de correção, que eu preciso amar e que eu preciso realmente dar valor para o meu líder, que facilita muito a minha vida, né? Tem as pessoas que vão começar a célula essa semana, que foram multiplicadas. Não é fácil cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Quem já está discipulando, e quem é discipulado também sabe que muitas vezes, como discípulo, a gente dá trabalho para o discipulador também. Então, essa linha de raciocínio aqui que eu assisti esse vídeo aqui, e em cima daquilo que João foi, ele veio para testificar a luz, ele veio para mostrar que realmente Jesus estava vindo ao mundo para salvar o mundo. Eu preciso testificar agora em MDA aquilo que está sendo bom para mim. O discipulado está sendo realmente bênção para a minha vida, eu estou cumprindo com meus horários, eu tenho sido um bom discípulo, eu tenho sido um bom discipulador, eu estou fazendo o que é necessário para me se tornar um líder de excelência. Então é sobre isso que nós estamos falando. Quando o meu líder ele me corrige, ele precisa dar uma volta, ou ele pode ser duro e direto comigo? Porque a gente vai ver que quem tem crescimento é aquele que o líder pode ser franco, que o líder pode ter crescimento, né? O Uber mesmo fala assim, melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado. Davi teve que confessar o pecado, ele perdeu a família inteira, a fio de espada, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Fora isso, todas as suas mulheres foram violentadas em praça pública. Não precisava nada disso acontecer, né? Não precisava nada disso acontecer. Então, mas se a gente for ver lá atrás, antes desse acontecimento, tudo que Deus era e tudo que Deus fez por Davi, tudo que Deus operou na vida dele, ele sendo um menino ainda, sendo uma criança, né, sendo um moço, como diz a palavra de Deus, ele derrubou um gigante que estava afrontando Israel inteiro. Se a gente ler ali para trás, ali, eu até imaginei essa cena, que quando Davi está assim, vem esse homem chamado Golias, a Bíblia vem falando assim, e ele vem andando, todos de Israel correm e fogem dele, todos correm e fogem, mas Davi fica ali, plantado. Davi fica ali plantado. E olha que ele não era nem soldado, todos preparados, todos que se julgavam bom, todos que jogavam batalhador, lutador, e correu. Mas aquele menino não correu, ele ficou lá. Então, se a gente vê como que Deus era na vida dele, quando entra o desprezo do inimigo, ele perde. Mas também quando entra o desprezo na nossa vida, e a comparação, quando nós começamos a comparar a nossa vida com a vida das pessoas, nossa célula com a célula das pessoas, nossa rede com a rede das pessoas, quando entra a comparação, nós também tenhamos a perder. Nós tenhamos a perder com isso, porque a comparação nos faz sentir menor ou maior que alguém, e a visão nos ensina que nós somos todos iguais, né? Ali, se a gente for ver pela lei do desprezo, quando um desprezo entra no casamento, a mulher despreza o marido, ou o marido despreza a mulher, o casamento tende a acabar.
Quando um amigo despreza o outro amigo, essa amizade tem de acabar. Não foi diferente com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus até então. Ele recuperou a arca da aliança e ele veio entrando na cidade, salmodiando, cantando e pulando. A sua mulher Mical estava à janela e olhou e viu que apareciam as suas vergonhas. Ela ficou quieta, ela não falou nada. Porém, Davi foi com o povo, foi com a arca, e depois ele retornou todo feliz para abençoar a sua casa. E quando ele entrou pela porta, ele encontrou a mulher furiosa. E essa mulher furiosa falou um monte de besteira para ele, onde se viu isso, onde se viu aquilo, e não olhou pela alegria que o Senhor estava naquele exato momento, porque não era qualquer coisa que estava sendo recuperado, era a presença de Deus. Eu não sei qual que foi a sua alegria, ou qual que é a sua alegria de receber o Espírito Santo. Está no momento de oração, o Espírito Santo vem tomar conta, quando foi batizado pelo Espírito Santo, quando estava no encontro, passou pelo encontro, foi batizado, mas o primeiro amor, quando você recebeu Jesus, esse fogo querendo fazer, e alguém ali, para com isso, não, né? Foi o que Mical fez. E quando Mical fez isso com Davi, Davi entrou, cabeça baixa, ficou só ouvindo ela falar, e depois que ela falou, ele falou um monte para ela lá, e falou assim: antes até mesmo de tomar você como mulher, antes de você me escolher, eu te escolher, quem me escolheu foi Deus. Deus me chamou primeiro para servir Ele. E aí a Bíblia fala assim: e Davi desprezou. Aí a Bíblia fala assim que Davi desprezou ela. A Bíblia fala assim que ela não teve filho até a sua morte. A Bíblia não diz que Deus cerrou a sua madre, como fez com a irmã de Moisés, deixou ela estéril. Não, Deus não deixou Mical estéril. Simplesmente Davi a desprezou. Davi não tomou ela mais por mulher. Davi teve ela dentro de casa como uma qualquer um. E muitas vezes a gente despreza o nosso discipulador, os ensinos. Muitas vezes a gente despreza o que está sendo passado, o que está sendo orientado, porque a gente acredita que isso não tem necessidade. A gente acredita que tudo que ele está falando, nem tudo é assim. Pode ser mais assim, ou pode ser mais assado. Mas tudo que nós recebemos como discipulador é o que nós passamos para o nosso discípulo. E nós esperamos que os nossos discípulos também passem adiante. Como eu disse um dia, que existe uma corrente que desce o óleo. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Que o óleo desce pelas barbas de Arão e depois para o povo. E não é diferente nessa visão do MDA. O óleo desce pelo pastor, e pelo pastor pelos seus líderes assim por diante. É como se fosse uma corrente. E essa corrente, quando está descendo o óleo nela, ela está lubrificada, ela não arrebenta, ela não estoura. E se eu reter aquilo que é me passado pelo meu discipulador, é como se eu formasse um cone, e ali eu ficasse segurando todo o óleo. O que vai acontecer? A corrente na parte de baixo vai ressecar, vai estourar e vai embora, vai se acabar. Então eu como discipulador, eu como discípulo, eu preciso ser a luz. Eu preciso ser a luz para o mundo, mas eu também preciso ser a luz para o meu discípulo. Tem um versículo que eu sempre falo para os discípulos, e sempre estou repetindo ele, que está lá em Filipenses 4:9, que diz assim: tudo aquilo que você tudo aquilo que você viu, ouviu e vê eu fazendo, isso faça também. Ele não fala, tudo aquilo que eu mandar, tudo aquilo que você ouvir, você faz. Ele fala, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir e ver eu fazendo, isso façais também. Porque ele não tira a responsabilidade dele de fazer. Primeiro ele é a luz, primeiro ele faz, depois os outros fazem. Amém?
Como Paulo diz, né, que nós não devemos desprezar aquilo que foi transferido para nós por imposição de mão. O ser em Jesus é transferir aquilo que o Senhor nos confiou em fazer. Ser a luz é deixar o eu de lado e ser direcionado por Deus. O ser a luz é isso. É eu ser direcionado por Deus, direcionado pelos meus líderes e fazer realmente aquilo que é para ser feito, porque senão eu não estaria sendo a luz. Amém? Então, quando você vai olhar ali o fim de João foi a cabeça dele em cima de uma bandeja, porque ele realmente transmitia a verdade. O final dessas 3 verdades que eu falei, apenas 2. A primeira forma de falar a verdade é a gente ser duro e direto. A segunda é a gente contar uma história. A terceira, na verdade, não é nem falar a verdade. A terceira forma de falar com o discípulo é não falar nada. É não falar nada. Nesse vídeo ele fala assim: a primeira forma, você seja duro e direto, de falar com o discípulo. A segunda forma de falar com o discípulo, você tem que andar pisando em cascas de ovos. Você tem que contar uma historinha para ele entender e não se magoar. A terceira forma é você não falar nada. É você apenas orar pela misericórdia de Deus sobre a vida dele. Que é aquele discípulo, aquele líder que tudo ele está certo, que tudo ele pode, o que ele está fazendo está bom, não aceita correção, não aceita conselho. O que tinha de fazer eu já fiz. Então essa é a terceira forma. Então, alinhado aqui com o João, a questão de eu ser a luz, eu quero realmente que o meu líder continue orando por mim, mas não orando por misericórdia, não orando para que eu possa acordar, mas sim orando pela minha vida, para trazer bênção sobre a minha vida, para trazer sobre a minha vida uma cobertura espiritual, aonde eu vou aprender mais, aonde eu vou conseguir transmitir mais, aonde eu vou conseguir ser realmente a luz, porque falhas e erros nós temos todos os dias, e os nossos discipuladores estão aí para poder nos ensinar, nos corrigir, nos mostrar, para que realmente nós possamos nos tornar a luz. Porque quando nós somos a luz, nós transmitimos a luz não somente com palavras. Se a gente for ver assim, mas família, não consegue ganhar família, né? É difícil, né, ganhar família. Mas João Batista, ele era primo de Jesus. Ele não ganhou Jesus, mas ele testificou de Jesus. E nós também podemos testificar dentro da nossa família o Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo vive em nós, habita em nós. O mesmo Espírito Santo que habitou sobre João Batista e depois dentro de Jesus Cristo, ele está dentro de nós hoje, para que realmente nós possamos ser a luz e transmitir o caminho que Deus quer para a nossa vida. Amém? Bom, a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para falar para vocês era essa. E que Deus falou muito no meu coração em respeito de ser a luz. Outro dia eu estava numa madeireira e eu encontrei um pastor que fazia muito tempo que eu não via ele. E ele olhou para mim, ele me reconheceu, meio que não me reconheceu, aí eu dei paz Senhor para ele. E ele pegou e falou, né, sobre, sem eu tocar do assunto, ele pegou e falou sobre o caráter do cristão, que muitas vezes hoje ele tem encontrado com as pessoas, ele encontra com as pessoas que ele vê dentro da igreja todo dia, e que infelizmente no mundo não dá o testemunho que é para ser dado. E na verdade, a gente vai vendo que as pessoas estão machucadas. A minha sobrinha mandou um áudio para mim, hoje de manhã cedo, falando sobre a indignação dela, né, sobre o que ela estava machucada, e eu vejo que as pessoas estão machucadas, porque muitas vezes a gente não é testemunho no falar, a gente não é no testemunho no vestir, a gente não é testemunho na maneira de se comportar, muitas vezes a gente não é testemunho na maneira de criar os filhos, então muitas vezes a gente tem deixado a desejar.
Então, que essa palavra possa fazer eu e você refletir muito mesmo em cima daquilo que eu tenho sido como cristão. Porque a Bíblia diz assim, que nós somos cristãos, nós somos o pequeno Cristo. Então nós somos um representante de Cristo, Deus Altíssimo na terra. O que eu faria? O que Jesus faria? Muitas vezes nós não pensamos dessa forma. Muitas vezes a gente acredita, vamos ver o que dá, né? Mas aí o que dá é o que está alinhado à minha vida, não é o que está alinhado à vida de Cristo. Porque quando as coisas são alinhadas com a vida de Cristo, eu passo a ter um pouquinho mais de responsabilidade, né? Porque quando eu tenho responsabilidade com aquilo que eu quero para Jesus, eu começo a pensar um pouco mais. Porque naquele grande dia, vai chegar todo mundo lá em cima. E muitos fizeram muitas coisas. Mas Deus, Ele vai dizer assim, eu não vos conheço. Apartai de mim, porque a Bíblia fala assim, que não é em grandes coisas que nós seremos deixados, nós seremos deixados nas pequenas coisas. Por que nas pequenas coisas? Porque é aquilo que nós não damos muita importância, porque é aquilo que realmente nós acreditamos que não tem problema nenhum, né? Na verdade, a gente muitas vezes acredita que eu vou conseguir fazer algo, mas eu não estou preparado. E não existe uma preparação, porque na verdade quem nos aperfeiçoa é Jesus Cristo, porque Ele fala que Ele nos aperfeiçoaria até a vinda de Cristo. Perfeito nem eu, nem você e nem nunca vai ser, porque Ele já fala na Bíblia dele, que Ele nos aperfeiçoaria até a vinda de Cristo. Então a perfeição vai vir com a vinda de Cristo, aonde eu e você teremos o nosso corpo glorificado em Jesus Cristo e seremos transladados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém?